Olá, bem-vindas e bem-vindos ao 9º episódio do nosso Humanas Podcast. Eu sou a Joyce. Eu sou Edna Raquel, meu nome está Edna, mas Edna Raquel. E eu sou a Sheila, e a gente está aqui hoje, então, para conversar com a professora doutora Edna Raquel Rodrigues Santos Hogman, isso, sobre justiça social reprodutiva. E vamos falar sobre a DPF 442 também. Mas a gente queria começar perguntando para a professora quem é a Edna Raquel. Então, olha só, a Edna Raquel é uma carioca da gema, o sotaque está aqui, né? Uma mulher branca que conseguiu ascender socialmente graças ao estudo, porque seu pai era metalúrgico e sua mãe do lar. Hoje ela é professora pós-doutora em Direitos Humanos numa universidade federal aqui do Rio de Janeiro, está a foto da universidade aqui, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, e pesquisadora, coordenadora do Grupo Direitos Humanos e Transformação Social, credenciado junto ao CNPq. Ou seja, eu sou uma mulher latino-americana sem dinheiro no bolso, sem parentes importantes e que preza muito pela educação. Que maravilha! Edna, professora Edna Raquel, uma alegria imensa tê-la aqui conosco. E especialmente tê-la aqui conosco em um episódio, né, que não poderia faltar do nosso Humanas Podcast, em que nós queremos conversar sobre direitos sociais reprodutivos, sobre a DPF 442, né, que tem ocupado os espaços, né, ocupado diálogos, trazido à tona um debate extremamente relevante, que, embora seja um tema contínuo, que faça parte da vida das mulheres continuamente, não só das mulheres, mas de toda a sociedade, mas especialmente das mulheres, é um debate que muitas vezes fica escondido, esquecido, né? Nós não o fazemos, nós o deixamos à margem e preferimos socialmente ignorar, né, que o aborto é algo que faz parte da nossa vida cotidiana. E quando nós o tratamos a partir da lógica da criminalização, nós muitas vezes dificultamos, né, que esse debate seja trazido à tona e seja feito a partir das balizas, a partir dos pilares dos direitos humanos, né, com os quais a gente se propõe aqui olhar para esses temas. Então, professora Edna Raquel, gostaria que tu falasse, né, começasse a falar um pouco, né, a relevância de estarmos discutindo esse tema, a relevância, né, desse momento histórico em que nós temos uma ação junto ao Supremo Tribunal Federal, que é colocada em pauta, né, com um voto histórico da ministra Rosa Weber, né, dado antes da sua aposentadoria, mas que é tão simbólico para que a gente possa, né, pautar os debates acerca, então, da justiça reprodutiva e do aborto no Brasil. Muito bem, Joyce. Olha, primeiro eu queria explicar para a galera, porque até eu não sabia, até muito pouco tempo, o que era esse negócio de ADPF. Eu não sabia. Eu sou sincera, a DPF 442, que coisa, o que é isso e tal. Então, o que é? É o seguinte, o nosso Estado, o Estado brasileiro, que é um Estado democrático de direito, tem uma lei maior, que é a lei de todas as leis, como se fosse um farol que ilumina todas as leis, que é a nossa Constituição Federal. E a nossa Constituição Federal, ela, lá na Constituição está escrito que todos são iguais perante a lei. E não é permitido nenhum tipo de discriminação por nada. Nem cor, nem sexo, nem time de futebol. Não, mentira. Time de futebol, estou brincando. Mas até time de futebol também não pode discriminar. E, além disso, tem uma coisa que é fundamental para todos os brasileiros. Defesa e respeito da dignidade humana. Muito bem. O nosso Código Penal é de 1940. 1940. E ele só admite
a interrupção voluntária de uma gravidez, em 2 casos, se a mãe está correndo risco de vida, ou se a mulher, ou a jovem, ou a menina foram estupradas. Mais tarde, o Supremo Tribunal Federal foi levado a se posicionar a respeito de um pedido que também fosse permitido a interrupção voluntária de gestações de crianças sem cérebro, crianças anencéfalas. Por quê? Porque a vida, a nossa vida, ela está regulada pelo nosso cérebro. Se não tem cérebro, não tem vida. Então, eles aceitaram, então nós podemos fazer abortos nessas 3, abortos legais, nessas 3 hipóteses. Só que, objetivamente, a nossa Constituição não está sendo cumprida em relação à dignidade de todas as mulheres, que não têm o domínio sobre o seu próprio corpo, de decidir se querem engravidar ou não, quando não conseguiram ter acesso a um outro método que evite a gravidez, por exemplo. Isso é não respeitar a dignidade humana, por isso a ação de descumprimento de preceito constitucional. Essa ação que o Supremo está analisando é para saber se os artigos 124 e 126 do Código Penal, que criminalizam, que penalizam aquela mulher ou aquele profissional que pratique, né, o aborto, se isso não seria uma violação à dignidade da pessoa humana. A ministra Rosa Weber, ela já se posicionou, dizendo que é sim, que nós precisamos, e eu concordo com ela, nós precisamos tratar desse assunto com desassombro. Nós precisamos tratar desse assunto como ele deve ser tratado, olhando para a realidade, sem enfiar nossa cabeça na areia como se a gente fosse uma ema. Por quê? Vocês sabem por quê? Porque as mulheres, em geral, que chegam aos 40 anos no nosso país, já fizeram pelo menos um aborto, uma interrupção voluntária da gravidez. Então, a primeira coisa que a gente tem que jogar no lixo é a nossa hipocrisia diante da realidade. Sabe por quê? Meus amigos, minhas amigas que estão assistindo esse podcast fantástico. Porque quando a mulher é rica, ela vai para uma clínica que coloca tapete vermelho para ela entrar para fazer um aborto numa boa, e faz. Agora, quando ela é pobre, não. E as cifras e as estatísticas estão mostrando que quando ela é preta e pobre, mais ainda sofre as sequelas que podem ser a esterilidade, a infertilidade ou então a própria morte. Então, vamos parar de hipocrisia, vamos botar o dedo na ferida. Ah, mas eu sou a favor da vida, sim. Então, vamos dar acesso a métodos contraceptivos para todos. Jovens, homens e mulheres, adultos, homens e mulheres. E vamos parar de brincar com uma coisa que é séria, que é de saúde pública. E aí me permite, acho que eu estou falando muito nesse podcast, deixa eu contar a história da Eliomar. Quando eu fiquei grávida do meu filho mais novo, a minha secretária, minha querida Eliomar, Deus a tenha, também ficou grávida. Só que o marido dela era um bêbado, ela já tinha 2 meninas, e aquela mulher preta e pobre estava desesperada, porque era um homem bêbado que vivia batendo nela. E ela falou, eu não posso, Dona Raquel, me chamar de Dona Raquel. Dona Raquel, não posso ter essa criança. Eu falei, por favor, Eliomar, você tem que a gente ajuda a criá-la. Eu não posso ter mais um filho desse homem.
E ela acabou, Joyce, doutora, ela acabou fazendo um aborto com uma curiosa. E ela falou para a gente, não, eu vou fazer, vai ficar tudo bem. A minha amiga fez, na outra semana já estava trabalhando numa boa. Eu lembro que na época, Joyce, a minha sogra falou para ela, não faça, não faça. Eu tive uma vizinha que fez e morreu. Pois muito bem. A Eliomar, no auge do desespero, foi lá, fez com uma curiosa, na comunidade, na favela onde ela morava. E teve todas as sequelas, doutora, né? Nós estamos aqui com uma ginecologista, todas as sequelas que você possa imaginar. A última foi insuficiência renal. E acabou morrendo, deixando 2 crianças órfãs. Então, vamos parar com essa hipocrisia, porque enquanto a gente está aqui dizendo, oh, meu Deus, a vida dos fetos, papapá, tem uma mulher morrendo desesperada agora, porque não sabe o que fazer, porque ela mesma não conhece seu corpo. Então, tem 2 discussões que nós, brasileiras e brasileiros, temos que fazer sem desassombro. Primeiro, dar educação sexual para as nossas meninas, para os nossos meninos, para que eles possam conhecer seu corpo. Segundo, descriminalizar o aborto. Todos os países, eu trago aqui para vocês, olha, Argentina, Colômbia, México, Reino Unido, França, Alemanha, Espanha, Austrália, Itália, que é a sede do papado, já descriminalizaram. Chega de hipocrisia, eu não aguento mais ir a enterro. A quantos enterros nós teremos que continuar indo para que caia o véu da hipocrisia? Porque aqueles que vão lá dizer que são contra, são aqueles que levam suas amantes para fazer numa clínica de primeiro mundo. Pronto, falei. Muito bem. E, assim, eu acho que esse tema, os pontos que tu coloca, professora Edna Raquel, são pontos fundamentais para a gente, de fato, situar o debate aonde ele deve estar. Tirar o debate de lugares, né, de lugares calcados em falácias, né, que eu considero algumas falácias que se colocam nesse debate e que nos impedem de colocá-lo, né, claramente a partir dos pressupostos a partir do qual eles devem ser travados, né, e alguns desses pressupostos, né, eu acho que essas falácias que devem ser superadas é justamente isso, né, dizer que esse é um debate entre quem é a favor ou contra a vida, né, então significa que uma falácia de dizer que quem é contra o aborto é a favor da vida, e quem defende a legalização do aborto é contrário à vida. Há aqui uma falácia, na verdade, né, para usar, poderíamos até usar palavras, né, piores para definir essa afirmação. Fala né? Mentira, que a galera entende aqui do Rio de Janeiro, entende melhor. É treta. É treta, é mentira. Mentira, entendeu? É fake Perfeito. news. Porque é o contrário, né? É o contrário. As mulheres não deixam... eu acho que as pessoas imaginam que a mulher que faz um aborto é uma mulher malvada, é uma mulher perversa. A mulher que faz um aborto é uma mulher desesperada, né? E ela não vai deixar de fazer um aborto porque não é permitido por lei, porque ela não tem acesso legal. Ela está desesperada. E ela faz. Ninguém quer fazer um aborto, ninguém é a favor do aborto, né? As pessoas fazem porque estão desesperadas. Isso, porque quando a gente fala aqui pensando, né, vamos pensar nessa fake news, eu acho que depois vou usar a sua palavra aqui, depois tem outras fake news para a gente desmentir também, né, e acho que um ponto que tu toca é justamente esse, que a descriminalização vai aumentar os números de abortamento, quando todos os números, todas as experiências mostram o contrário. Mas eu acho que nessa fake news, para a gente situar o debate de fato, assim, bom, nós não é, né, ser a favor da descriminalização também é ser a favor da vida. Porque nós estamos falando aqui de mulheres que estão morrendo. Então, também é ser a favor da vida. Nós somos a favor da vida e uma vida digna, porque também a Constituição, e a professora Edna Raquel já falou isso, ela diz a dignidade humana é um pressuposto fundamental e ela precisa ser levada em conta, né, nesse
nesse processo e nesse debate. Então, nós somos, sim, a favor da vida da vida digna para todas as mulheres, para todas as meninas que sofrem muitas vezes violência, que sofrem, né, muitas vezes não conseguem acesso ao abortamento nem em casos em que ele é legalizado, que são vítimas de violência. Nós temos inúmeros casos de menores de idade e vítimas de estupro e não conseguem acesso ao serviço que deveria ser legalizado. Que dignidade é essa? Que dignidade? Onde é que nós estamos colocando em prática aquilo que a Constituição fala e determina? Então, estou usando aqui a sua palavra, mas eu acho que, né, precisamos desmontar essa fake news que coloca justamente isso, o debate nesse lugar do bem contra o mal, né, da ideia fantasiosa do mundo maniqueísta. Né? Então, as mulheres... Joyce, e tem uma outra fake news também que é mais perversa, que é mais malvada. Sabe o que é? Essas pessoas que defendem, porque a vida, são as mesmas que botam o dedo na cara das crianças que são pretas e são pobres para chamá-las de semente do mal. Isso. Eles querem que elas nasçam. Mas e depois? O que vai ser da vida dessas crianças? E quem é a favor da vida? Eles? É ruim de ser, eles são a favor da vida deles. Eles são a favor da boa vida deles e querem que o pobre, querem que o preto se lasque. E tem uma outra discussão que eu acho que é importante a gente colocar, já que a gente está botando o dedo numa ferida, que é necessária. Se a gravidez fosse responsabilidade do homem, o aborto já tinha sido aprovado desde sempre. Por que, meus queridos e minhas queridas que estão nos assistindo, o aborto masculino ele já é aprovado nesse país? Num país em que quase 70% das famílias de baixa ou de nenhuma renda são de mães solo. Nós não podemos desvincular essa discussão da interrupção da gravidez indesejável com uma situação de machismo e de patriarcalismo estrutural que a gente tem. Por que o malandro faz? Vai lá, dá linha na pipa quando a menina fica grávida. Depois quem vai segurar é ela. Onde é que está escrito? Como diria Dom Francisco, o primeiro rei da França, lá quando falou sobre o Tratado de Tordesilhas, onde estava escrito no testamento do pai Adão que o mundo tinha que ser dividido entre Portugal e Espanha. Muito bem, onde é que está escrito no testamento de Adão que a responsabilidade por criar as crianças é só das mães? Então vamos parar com mais uma fake news, mais uma vamos dizer a palavra como ela tem que ser dita. É falsidade, é hipocrisia, que tem como consequência a vida das mulheres e a orfandade de crianças. Eu contei para vocês uma história. Sabe? Vamos parar com isso, gente, pelo amor de Deus. É coisa feia. Não é? É exatamente isso. Acho que essa questão, né, é que são tantas coisas, tu vais falando e a gente vai pensando aqui, né, são tantos pontos para a gente abordar, mas essa questão da tolerância, né, da criminalização aqui muito voltada às mulheres. Tem aqui construções de gênero muito fortes que estão vinculadas com o debate, né, da criminalização ou da legalização ou não do aborto, que é ainda o nosso olhar, os preconceitos, os estereótipos de gênero que se voltam e que se somam às mulheres, controle. Né? O controle, né? Esse lugar que a sociedade se coloca de olhar e de controlar os corpos das mulheres, mas corpos que gestam de um modo geral, né? Falando aqui das várias manifestações, né? Das condições, enfim, de identidade de gênero, de sexualidade, porque de fato há uma tolerância, né? Para homens que abandonam. Né? Isso é quase como se fosse considerado natural, né? Ninguém cobra. E há ainda uma responsabilização quase que exclusiva também da mãe pela gravidez. Por que engravidou? Engravidou porque quis. Por que não se cuidou? Por que não isso? Por que não aquilo? Né? Por quê? E aí os porquês e mas também, e as responsabilidades, e as culpas, e as cobranças, elas vão se somando nas costas de uma mulher, que muitas vezes leva justamente a essa situação de desespero.
A responsabilidade por essa situação é de todos nós. Isso. De todos nós que compactuamos com essa sociedade, com esses movimentos culturais. Exatamente, exatamente. Nós temos que botar o dedo nessa ferida, sabe por quê? Eu nunca vi ninguém chegar para um homem para cobrar-lhe a responsabilidade da paternidade, alegando o seguinte: mas na hora você bem gostou. Já ouviram falar isso para algum homem? No entanto, coitada da mulher, como se o desejo sexual feminino fosse um pecado, uma mácula. Então, a mulher ela é usada, abusada, tem que segurar uma gravidez indesejada para ter que assumir a responsabilidade para uma criança para o resto da vida, e ela não presta. E ela não... Agora, o homem não. O homem não. Tanto assim, minha querida Joyce, minha querida Sheila, né? Sheila. Sheila. Que quando aquela menina de 10 anos, que foi estuprada, ela foi pleitear, evidentemente, através do seu representante legal, o aborto, isso é que dói mais. A magistrada, uma mulher, chegou para ela e falou: não dá para esperar um pouquinho mais. Dá vontade de dizer, nessas horas eu lembro de um jornalista carioca, que era o Ricardo Boechat, fantástico, porque o Ricardo sempre colocava a mãe dele no lugar. Isso é porque não foi com a minha mãe. Porque se fosse a minha mãe, eu ia gostar que uma magistrada chegasse para ela e dissesse: não, espera mais um pouquinho. Como é que é? Sem contar o trauma de um estupro. Porque se fala de estupro nesse país como se fosse uma coisa banal. Imagina, teu pai te estuprou, teu irmão, teu avô, teu tio, teu vizinho. Porque é isso. E aí você ficou grávida? Espera mais um pouquinho. E tem a criança. Quem que eu sou? Chega de hipocrisia. E o que me dói mais, Joyce, doutora Sheila, são mulheres ainda falarem isso. Você sabe por que falam? Porque nunca sofreram nenhuma importunação sexual. E só quem sofreu na pele é que sabe. Pronto, falei de novo. Mas acho que isso é importante, assim, o lugar de a gente situar, né, o debate, nós temos que falar das experiências das mulheres que não estão mais entre nós, das dores, né, mas a gente não pode balizar ou se achar no direito de legitimar o sofrimento do outro. Né, porque há uma estrutura social que coloca, né, sujeitos em lugares de privilégio. É como se tivéssemos o direito de dizer quem é digno de ter um sofrimento legítimo ou não. Que sofrimento é digno de ser lido como um sofrimento que merece pena, que merece compaixão, que merece, mas outros sujeitos não. Nós criamos vidas a partir da interseccionalidade mesmo, né? A gente vai se colocando nesses lugares de privilégio, de branquitude, de mulheridade, de masculinidade, de sexismo, de patriarcado, né? De riqueza. São lugares sociais de privilégio em que as pessoas, de fato, acham que elas podem olhar para uma menina de 10 anos, vítima de uma série de violência, e pedir se ela não aguenta mais um pouquinho. Não, ela não aguenta mais um pouquinho. Nós não aguentamos. Ninguém aguenta. E essa própria pergunta, ela é uma pergunta, assim, terrível do ponto de vista da estrutura social. Porque ela revela um lugar de privilégio, de olhar, né, para o sofrimento de uma criança, né, e achar que é legítimo fazer esse questionamento. Há uma perversidade estrutural nesse cenário. Esse debate, assim, sobre a criminalização do aborto, ele é tão cansativo, né? Porque a gente não existem argumentos a favor da manutenção da criminalização do aborto. Ele é levado para um lado perverso, porque não existem argumentos reais. A gente está falando aqui de direitos humanos, de direitos das mulheres, de justiça social, né? Então,
que o corpo é da mulher, ela tem o direito de fazer o que ela quiser, mas se a gente for ignorar os direitos humanos e olhar pelo lado da saúde, vamos fazer um cálculo do gasto em saúde pública com abortos ilegais, também vai ser uma vantagem descriminalizar o aborto. Então, não existe nenhum argumento que justifique manter a criminalização do aborto. A Organização Mundial de Saúde recomenda que todos os países descriminalizem o aborto. Então, é uma discussão realmente que é levada para um lado perverso. É a gente desconsiderar a vida das mulheres que não têm alternativa, que dependem do sistema, né? Que dependem do Estado, que dependem de um lugar de acesso público, democrático, para fazerem um aborto seguro. Perfeito, perfeito. E eu estava pensando aqui como essas pessoas se colocam. São árduos defensores do direito à vida, mas vem a público dizer que por eles podia castrar essas meninas. E eu ouvi de um prefeito aqui do meu estado. Essas meninas não têm muito filho, tem que castrar. Castrar como se fosse animal, porque é assim que eles veem as pessoas pobres, como réis animais semoventes, animais, gado. Sim, ainda por cima tem mais uma postura misógina. E aí, o que é esse misógino, gente? Misógino é você não gostar de mulher. Entendeu? Ah, não, mas eu sou heterossexual, eu sou macho, M-A-X-O. Né? Eu macho. Quer dizer nada. Se você não nos respeita, se você não respeita o espaço que nós ocupamos nessa mesma sociedade que você se encontra, se você acha que nós somos inferiores, você é misógino, entendeu o que é ser misógino? No mesmo sentido, a professora Joyce colocou um elemento importantíssimo que pouca gente conhece, que é a questão da necessária interconexão, de se falar sobre essa questão, não olhar só para a mulher. Nós temos que olhar para a mulher, mas ver as classes sociais que essas mulheres pertencem, olhar a questão da raça, da etnia, também ver a pressão da religião nessas mulheres, ou seja, existem diversos fatores que se interconectam e que, a depender do tipo, de quem é aquela pessoa, ela pode sofrer mais ou menos, entendeu? Então, foi isso que a professora colocou, que eu achei fantástico e que a gente tem que levar em consideração. Trocando em miúdos, se é pobre, se é preto, mora na periferia, vai sofrer muito mais. E aí vem os outros dizer, não, mas foi Deus que quis, com todo respeito, Deus é amor. Deus é amor. Qualquer que seja o Deus. Ele é amor, ele quer o melhor para a humanidade. Não é verdade? E o melhor para nós é não sofrermos, termos o controle do nosso corpo, desse corpo que nos foi dado por ele. Logo, a descriminalização está direitinho como tem que deve ser, inclusive religiosamente falando. Isso, e acho que isso é extremamente importante que tu trazes, professora Jean Raquel, justamente assim, para situar também o campo do debate, né? Porque, como a Sheila bem disse, no campo da racionalidade, né? Ou seja, qual é a arena do debate em que deve ser feito o debate acerca da descriminalização do aborto? Primeiro, no Estado democrático de direito, mas esse debate deve ser feito olhando a partir da Constituição Federal. E a gente fala aqui, né, a Constituição trazendo igualdade, trazendo, né, o princípio da dignidade humana. Então, aqui são vários elementos dentro da nossa Constituição que vão balizar e que devem nos balizar esse debate. Né? Podemos pensar a partir da saúde pública, né? Então, dos dados, da racionalidade, da necessidade. Podemos olhar
para todos os dados dos países que legalizaram. Então, bom, a legalização diminuiu as taxas de incidência, ou seja, podemos pensar a partir, né, da autonomia feminina, da autonomia sobre o próprio corpo, do direito à liberdade. São tantos preceitos jurídicos, né, e são tantos preceitos do ponto de vista dos direitos humanos que nos levam, né, a gente que estuda, à conclusão de que a legalização é sim o caminho. Mas muitas vezes o que nós vemos é justamente, né, a mudança de arena do debate. Né, ele não é feito justamente sob esse, né, sobre os pilares da Constituição, mas ele é feito sobre os outros pilares, né, alguns o campo da moralidade, né, e alguns desvios, né, algumas vezes sobre o campo da religiosidade, enfim, são vários outros campos que vão surgir nesse debate, né, e que vão tirá-lo, muitas vezes, dos pilares sobre os quais o nosso Estado Democrático de Direito diz que ele deve estar assentado, que é os pilares da Constituição Federal e os seus princípios e garantias fundamentais. Né? Então, colocar também, trazer, né, para o campo aonde esse debate deve ser feito. Na defesa da vida das mulheres, na defesa da autonomia, na defesa da dignidade humana, né? E não no campo daquilo que nós já falamos do maniqueísmo, né? Do bem contra o mal, o suposto, a ideia, né, de que existe um campo do bem, né, contra as mulheres más que querem, querem, né, fazer aborto. Enfim, essas falácias que se colocam e que tiram, muitas vezes, esse debate da arena no qual ele deve ser travado. Né? Todos os argumentos são válidos e precisam ser considerados, mas nós estamos falando aqui num Estado democrático de direito laico, da defesa de valores fundamentais que são garantidos pela nossa Constituição. E tem uma coisa também que é importantíssima. Não, mas a minha religião... Peraí, o fato de descriminalizar o aborto não vai obrigar você a fazer aborto, se você... Exatamente. Da mesma forma que as uniões civis de casais homoafetivos não vão te obrigar a casar se você é mulher com outra mulher ou se você é homem com outro homem. Que isso? Então, esse argumento cai por terra se a tua ideologia religiosa te impede de fazer uma interrupção voluntária de gravidez, não faça. Mas eu não consigo entender esse debate em nenhuma arena, nem mesmo na arena religiosa. Se a gente for pensar em favor da vida, assim, a gente tem, né, dados que dizem que a criminalização não impede as mulheres de fazerem aborto. A gente sabe que, inclusive, diminui as taxas de aborto nos países em que é descriminalizado, porque as mulheres são acolhidas, passam por serviços onde elas podem conversar, podem... enfim, então, se o objetivo for que as mulheres não façam abortos, a descriminalização também vale a pena. Ainda que a gente vai discutir isso na arena religiosa, a descriminalização do aborto. Então, é uma coisa tão misógina, tão levada para o lado da crueldade. Não, nós vamos vamos continuar mandando essas mulheres para a cadeia, ou então que elas morram fazendo aborto. É tão maléfico isso que eu não consigo entender, nem mesmo no campo religioso. Não consigo entender. E penso que, assim, justamente isso, olhando para os países que efetivaram a descriminalização, né? Porque como descriminalizar, ele tem um efeito muito amplo, né? Não é simplesmente sobre a prática em si, mas significa a gente tirar de trás da cortina, né, a educação sexual, por exemplo. Sim. Né? A gente trabalhar, porque qual é que é a grande... Né, a grande jogada, vamos falar uma linguagem aqui, né, bem acessível. Qual é que é a grande jogada para a gente evitar abortamentos? A gente dá educação sexual para que as mulheres não engravidem. Educação sexual e condições para que elas não sejam vítimas de violência sexual,
para que elas não engravidem se não for da sua vontade, né? Mas isso pressupõe o quê? Uma política pública, isso pressupõe um amplo debate sobre contracepção, sobre conhecimento sobre o seu próprio corpo, coisas que ficam vedadas, coisas que ficam atrás da cortina, não se fala nisso. Ah, não, né? Como se falar sobre isso fosse incentivar, né, a prática sexual. Não precisa. A Unesco tem um manual técnico para a educação sexual nas escolas e como, né, conforme a idade das crianças e adolescentes, né, e um dos princípios desse manual técnico é o letramento de gênero nas escolas, que é uma das bases da educação sexual, né, para a construção de uma sociedade igualitária, justa, com menos violência de gênero, sem misoginia, né? Que é isso, a criminalização do aborto é misoginia pura, né? Mas ela já é o reflexo justamente desse desletramento ou desse letramento de gênero sobre as entes patriarcais, porque a gente está falando aqui de um corpo que não pertence à própria mulher, desde o início. É um corpo que não nos pertence, nós não conhecemos, nós não aprendemos, né, praticamente nada sobre ele, sobre o nosso próprio corpo, né, nós não aprendemos a nos relacionar. Na pedagogia afetiva, né, a gente é subjetivado aí né, nessa ideia de amor romântico, que muitas vezes nos coloca em relacionamentos afetivos, em relacionamentos abusivos, do ponto de vista do nosso corpo. Então, não temos, muitas vezes, condições, ou não conhecemos dos métodos contraceptivos, capacidade de tomar decisões autônomas sobre a nossa própria concepção. Né? Nós servimos, né? Servimos. E isso está lá quando a gente vai criminalizar o aborto, isso. Ou seja, você não manda no teu próprio corpo, né, sobre a tua vida sexual, você não tem condições de tomar decisões sobre o teu próprio corpo, sobre engravidar ou não engravidar, e também não sobre ter ou não ter filhos. Você vai estar sempre a serviço, né, de um senhor, numa sociedade patriarcal. Ô, Joyce, veja bem, vocês falaram umas coisas tão importantes agora, que tem a ver com educação, que tem a ver com letramento, que tem a ver com esclarecimento. Um povo esclarecido, homens e mulheres esclarecidas, e mais uma vez eu torno a falar que isso não é assunto só para mulher, é assunto para homem também. Jovens esclarecidos não se deixam levar, não se deixam manipular ideologicamente. Então, o esclarecimento, ele é perigoso para os grandes interesses, para aqueles que querem deixar essa juventude, esse povo, na ignorância em todos os sentidos. Isso é parte de um projeto ideológico. Quanto mais ignorância, menos exigência. Então, a questão de fundo tem a ver com manipulação ideológica das massas. Quanto mais ignorantes, quanto mais tacanhas estiverem essas mentes, mais fácil de eu colocar qualquer coisa ali dentro. É isso. Perfeito. E é só com a educação, com o conhecimento, a pedagogia libertadora, que a gente, de fato, né, vai conseguir fazer um movimento contrário. Não é com a criminalização, não é com a culpabilização, não é com a misoginia, né, não é com aquilo que nós estamos fazendo, porque precisamos reconhecer que o que nós estamos fazendo não dá certo, não deu certo em nenhum sentido. Então, o que nós estamos fazendo nesse campo está errado. Não deu certo. O que nós vamos fazer? Vamos procurar alternativas diversas. Né? E ela passa, com certeza, pela educação. Por uma educação de fato libertadora, esclarecimento, conhecimento, letramento de gênero. Né, para que a gente possa ter consciência, né, e para que as nossas meninas possam fazer escolhas sobre as suas próprias vidas, sobre o seu próprio corpo.
serem respeitadas, né? Sobre o seu futuro. Isso. E aí eu aproveito esse espaço que esse projeto fantástico está disponibilizando, para que você que está nos assistindo indique esse podcast para as suas amigas, para as suas colegas, para as suas parentas. É assim que a gente consegue fazer alguma coisa. A gente consegue quebrar esse esquema de ignorância projetada para os nossos jovens, para os nossos meninos, para as nossas meninas, trazendo a discussão sem medo. É isso que nós três estamos aqui fazendo. Aproveita, indica o link do nosso podcast para as suas colegas. Não podemos deixar essa ideia ficar solta. E é esse momento, né? Isso. Muito bem. Eu acho que depois dessa fala é isso, né? Eu penso que a gente vai... O Humanas Podcast, né? Ele é um projeto que nasce para a gente promover diálogos, conversas, né? Como essa conversa linda que a gente acabou de ter aqui, sobre um tema que a gente sabe que não é fácil, mas que é muito necessário. A gente precisa falar sobre aquilo que tradicionalmente ficou escondido, né? Tradicionalmente ficou embaixo do tapete, aquilo que nós sempre fomos ensinadas a não falar, a não fazer, a não pode, a não é certo, a não. É necessário falarmos sobre educação sexual, é necessário falarmos sobre educação reprodutiva, é necessário falarmos sobre misoginia, e não só falarmos, é necessário enfrentarmos esses nós que estão aí estruturando a nossa sociedade, e, como a gente falou, já mostraram que não dão certo. Muito obrigada, professora Edna. Agradeço, e antes de me despedir, deixa eu mostrar para vocês. Tá com esse lacinho ridículo. Não, gente, presta atenção, isso aqui é o símbolo, tá? Esse lacinho verde é o símbolo da nossa luta pela descriminalização do aborto. Então, é por isso que eu fiz questão de colocar esse símbolo, que aí onde você vê, você que está aí nos assistindo, onde você vê, você vai, eu sei qual é. É o lance do aborto, o lencinho verde também. Tá bom, pessoal? A onda verde, né? É, a onda verde. Professora Joyce, muitíssimo obrigada pela oportunidade de estar consigo e com uma médica, né, que no seu dia a dia deve se defrontar com uma série de questões, porque ela é ginecologista, então ela sabe, na prática, como é que a coisa é complicada, e eu espero ter podido dar um pouquinho da minha participação, essa professora carioca aqui, cheia de sotaque, tá? E estou à disposição sempre que vocês demandarem, tá bom? Tá bom, muito obrigada, a gente agradece muito. Acho que vai ser de extrema valia para todo o nosso público aqui na região, né? O objetivo do nosso podcast Humanas é não só trazer os assuntos das ciências humanas, mas também trazer os assuntos porque nós somos humanas, né? Porque esse é o nosso dia a dia, é isso que a gente vive, né? Criminalização do aborto, a misoginia, preconceito de gênero, enfim, uma série de assuntos que a gente já tratou aqui. A gente agradece muito, muito mesmo por ter sido voz de tantas mulheres aqui para a gente. E o convite é para quem está nos ouvindo. Assista, indique, reflita. Se quiser mais informações, nós temos o Humanas Indica, com a indicação de textos, obras, leituras importantes, filmes sobre o assunto. Tem dúvida, se informe mais, né? A gente aqui não quer esgotar o debate sobre o tema, mas não deixe de ir atrás, não deixe de se informar, né? Porque juntos a gente vai fazendo aí essa onda que vai levar à mudança que a gente tanto sonha. Até a próxima. Tchau, gente. Valeu. Muito obrigado. Beijo grande. Tchau, tchau. Fui.